Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia, ouvindo as suas parábolas. Bela mensagem de Deus, bela esperança de amor, belas palavras do Rei. Cristo virá outra vez. Vem outra vez, vem outra vez, sim, virá no anoitecer, ou em pleno alvorecer. Vem outra vez, oh, que glorioso este dia será. Cristo virá outra vez. Breve retorna o Senhor, breve regressa o Rei. Vem, meu Jesus Salvador, Cristo virá outra vez. Vem outra vez, vem outra vez, sim, virá no anoitecer, ou em pleno alvorecer. Vem outra vez, oh, que glorioso este dia será. Cristo virá outra Bela mensagem. Muito belas são as mensagens do Senhor. Este foi o hino cantado. Bela mensagem. Muito belas são as mensagens do Senhor. Mensagens que despertam interesse em quem as ouve, desperta o interesse em quem as lê, mensagens que devolvem esperança, fé, coragem, mensagens que produzem perdão, saúde, salvação para aqueles que, na verdade,
se assentam para ouvi-las, se assentam para lê-las, para apreciá-las. Mensagens do reino de Deus, que muitas vezes são pregadas por parábolas. Você tem isso de maneira clara no livro de São Mateus, no capítulo 13. A Bíblia diz que Jesus havia saído da sua casa naquele dia e estava assentado junto ao mar. E de repente, muita gente se reuniu ao seu redor, de maneira que Jesus teve que entrar dentro do barco, e lá de dentro do barco ele, em pé, e toda a multidão na praia, ali de pé, Jesus ensinava as suas parábolas, suas mensagens que cantou o cantor cristão. Bela, muito bela, são as mensagens do Senhor. E de dentro daquele barquinho em São Mateus 13, Jesus ensinava as suas belas mensagens. Jesus contava suas belas parábolas, parábolas do reino de Deus. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história que é usada para ensinar grandes verdades. Uma parábola é uma história que, na verdade, ela é contada com um fim, com o objetivo de trazer uma lição, com o objetivo de despertar, prender a atenção, com o objetivo de ensinar. Uma parábola é uma linguagem figurativa, e Jesus sempre usou uma linguagem figurativa para poder ensinar o seu evangelho, para pregar a sua doutrina, para estabelecer a sua fé. Parábolas de Jesus, ou seja, Jesus usou muitas parábolas, especialmente para ensinar sobre o reino de Deus para os seus discípulos, não só para os seus discípulos, mas ele era cercado de muitas pessoas. Alguns eram discípulos, outros eram apenas admiradores. Há tantos que apenas admiram as belas mensagens de Jesus, mas na verdade não são discípulo, porque discípulo é um seguidor. Discípulo é um que na verdade foi discipulado, formado, debaixo da liderança daquele mestre. Muitos são apenas admiradores de Deus, admiradores das belas, muito belas mensagens de Jesus. Muitos dizem: é muito bonito, edifica, é a verdade, é o que nós precisamos, mas fica apenas como admiradores das parábolas de Jesus. São Mateus capítulo 13, nós vamos ver Jesus no versículo 3, a Bíblia diz: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Jesus contou a eles, naquela ocasião, a parábola do semeador que saiu a semear as duas sementes, o joio e o trigo. E Jesus dizia no verso 18: escutai-vos, pois, a parábola. Ele chamava a atenção das pessoas para ouvir as suas ilustrações, as ideias que ele tinha para simplificar a mensagem do reino de Deus. No versículo 24, a Bíblia diz que Jesus também propôs-lhe outra parábola, dizendo que o reino do céu era semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto eles estavam de pé à margem ali da praia, Jesus contou a parábola do semeador que semeou o joio e o trigo, a semente do maligno, o joio, o trigo, a semente do reino. Contou-lhe a parábola acerca do reino dos céus, sendo semelhante àquela boa semente que o homem semeia em seu campo. Contou-lhe sobre
a parábola dizendo que o reino dos céus era semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Contou-lhes sobre a parábola dizendo que o reino dos céus também era semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. São muitas, inúmeras, as parábolas pregadas por nosso Senhor Jesus, narradas por nosso Senhor Jesus. E talvez tenha sido também suas muitas parábolas, linguagem simples, que ele usava para falar aos simples de coração, que tenha feito as suas mensagens se tornarem tão belas. Hoje, exploradas por grandes filósofos, mensagens tão belas, exploradas hoje por poetas, explorada hoje por compositores, explorada por muitos pregadores, as muito belas mensagens de Jesus, mesmo já tendo passado aproximadamente pouco mais, pouco menos de 2000 anos que este homem, Jesus de Nazaré, esteve aqui na terra, até hoje as suas parábolas não foram esquecidas e elas seguem ainda salvando almas, elas seguem ainda alcançando muitos e muitos corações. Não há porquê uma pessoa se envergonhar de Jesus, se envergonhar do seu evangelho. Não há porquê, pensando em quão edificativa é as palavras de Jesus, pensando o quanto elas constroem, o quanto elas edificam, pensando o quanto as mensagens de Jesus, as parábolas de Jesus, elas despertam, desenvolvem esperança, fé, coragem dentro daqueles que a ouvem com sinceridade, pensando no quanto as mensagens de Jesus produzem perdão, saúde, paz, libertação, o quanto ela transforma o homem, o quanto ela eleva o homem, o quanto ela educa o homem, o quanto ela leva o homem a um estado perfeito de moralização, de espiritualização, pensando o quanto as parábolas, os ensinos de Jesus trabalham a integridade do ser humano. Eu digo, não deveria haver motivos para um homem rejeitar a Jesus. Eu acredito que, ao mínimo chamado de Deus ao coração do ser humano, ele deveria levantar as suas mãos e aceitá-lo. Ele deveria confessá-lo em sua vida, em sua jornada aqui na terra, diante dos homens, diante dos amigos, diante da família, diante de quem quer que seja, porque as parábolas, as palavras, as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo, elas não causam prejuízo a ninguém, elas não causam danos a ninguém, muito pelo contrário, elas somente edificam. Você já parou para pensar o quanto foram beneficiados aqueles que pararam para ouvir a Jesus? Normalmente foram homens simples, homens, mulheres, pessoas que, na verdade, o mundo não dava nada por eles. Jesus, certa vez, olhando para a sua audiência, olhando ali para aqueles que estavam o ouvindo, olhando para os seus seguidores, sua igreja, Jesus, a Bíblia diz em Mateus 11:25, que ele se exultou tanto no Espírito, que ele levantou as suas mãos para o alto e ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos e a revelastes aos meus pequeninos, aos pequeninos que tiveram a sua atenção atraída, presa pelas palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. A Bíblia diz que foi revelado grandes coisas, ou seja, o mistério que esteve oculto desde o princípio, Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, reconciliando consigo mesmo
o coração do homem que havia se perdido após a queda de Adão no jardim do Éden. Então aquele que realmente parou, teve a sua atenção presa pelas palavras, pelas parábolas, pelos ensinos, pela linguagem simples e figurativa que Jesus usava, eles foram edificados. Observe para você ver uma pobre mulher como Maria Madalena, uma mulher de vida traumatizada, uma mulher de vida infamada, uma mulher que, na verdade, antes de ouvir as parábolas de Jesus, antes de ouvir os ensinos de Jesus, antes de ouvir as belas mensagens de Jesus, na verdade ela era uma destruidora de lares, ela era uma meretriz, ela era uma mulher prostituta, como diz a Bíblia, ela era uma mulher infame ali nas terras de Israel. Ninguém queria nada a ver com Madalena. As mulheres direitas, elas passariam longe de Maria Madalena, porque Maria Madalena seria uma destruidora de lares, aquela que distribuía a infelicidade para aquelas mulheres de Israel. Ora, meu amigo ouvinte, mas quando esta mulher, quem sabe, havia tido uma infância tão traumatizada, uma infância tão conturbada, talvez ela mesma não fosse culpada de ter chegado ao estado que ela tinha chegado, de se tornar uma vil mulher, desprezível mulher, uma meretriz. Talvez ela não tenha tido aquela culpa. Alguém poderia dizer, ora, mas ela tomou suas decisões, ela era uma mulher inteligente, ela sabia o que estava fazendo. Eu não digo que ela não sabia o que estava fazendo, ela sabia o que estava fazendo, mas dentro dela havia uma natureza que ela havia herdado, a natureza do pecado, que na verdade só viria a ser vencida depois de ouvir a bela mensagem do Senhor, as muito belas palavras de salvação, de libertação, de transformação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez façamos aqui um pequeno análise daquela vil mulher, daquela mulher desprezível para a moralista, aquela mulher desprezível para a sociedade moralizada, aquela mulher desprezível para a religião farisaica, aquela mulher sem nenhum valor, que muitos dariam volta para não falar, não passar próximo dela. Olhemos para a vida daquela mulher, pensemos no lar que ela nasceu, pensemos, quem sabe quando ela tinha 2, 3 anos de idade, o que ela via dentro da sua casa. Será que ela veio de uma origem pobre? Será que dentro de sua casa seus pais não seriam ou não eram viciados em drogas, em álcools? Será que os seus pais não viviam uma vida promíscua? Será que dentro daquela casa não entrava nenhum objeto roubado? Será que ela não tinha o costume já, o hábito já, de dentro de sua casa ouvir músicas que incitavam a prostituição, que incitavam o adultério, como as modernas músicas de hoje, que são tocadas irresponsavelmente dentro dos lares, e as crianças já vão sendo disciplinadas por essa doutrina satânica, essa doutrina infernal que é pregada através das músicas? Meu amigo ouvinte, como as crianças vão sendo já, desde sua infância, violentadas em seu emocional, violentadas em sua inocência. As músicas, quem sabe os programas de televisão, quem sabe os programas cômicos, quem sabe as literaturas que elas têm lido. E pensemos em Maria Madalena, quais livros ela lia dentro de sua casa. Pensemos em Madalena, quais eram as músicas que ela cresceu ouvindo juntamente com os seus pais. Será que os seus pais também não se divorciaram em algum ponto daquela caminhada? Ora, quem foi Madalena? Seria ela um réu, uma vil, desprezível, condenada? Ou seria ela uma vítima da má criação dos filhos? Porque o sábio Salomão dizia, ensine a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela estiver velha, ela não esquecerá daquele caminho. Maria Madalena, quem foi ela?
Foi ela uma vítima ou foi ela uma réu? Uma pessoa que na verdade era digna de ser condenada? O que ela recebeu em seu lar? O que ela leu? O que ela ouviu? O que ela assistiu? Pensemos quantas brigas ela assistiu dentro da sua casa. Pensemos quantos atos de promiscuidade ela viu dentro da sua casa. Quantas vezes ela viu seus pais de maneira indecorosa, descomposta. Quantas vezes ela assistiu cenas que abalou o seu emocional. Então ali estava sendo formado agora um caráter, uma vida traumática. Ali agora estava sendo, na verdade, cultivado dentro daquela criança, Maria Madalena, a natureza do pecado que o homem já nasce com ela. Porque o homem veio ao mundo pela via prazer, pela via sexual. Só o fato dele vir ao mundo pela via prazer, a via sexual, ele já herda a natureza de Adão, a natureza de Eva, a natureza que os homens todos nascem com ela. Davi disse, em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi disse, eu vim ao mundo falando mentiras, eu já vim ao mundo com uma natureza pecaminosa. Em outras palavras, não precisa ensinar a criança a mentir. Se ela nunca ouvir ninguém mentir, um dia ela irá começar a desejar a mentir. Não precisa ensinar, está ali dentro, mas a verdade precisa ensinar. As belas mensagens de Jesus precisam ser ensinadas, que lamentavelmente o mundo está excluindo dos lares, dos casamentos, das escolas. Não se pode falar de Jesus, das belas mensagens de Jesus nas escolas, nas igrejas. O inimigo de Deus, Satanás, de maneira subliminar, ele mesmo está tratando o jeito de excluir de dentro das igrejas as belas, muito belas mensagens de Jesus. E olha que às vezes as belas mensagens de Jesus, elas ferem, elas corrigem, elas exortam, como Jesus uma certa vez entregou aquela bela mensagem para os seus discípulos. Quando 70 foram embora, Jesus olhou para os seus 12 e disse, e vós não quereis ir embora também? Vocês estão achando que eu vou mudar o discurso? Vocês estão achando que eu vou deixar de pregar aquilo que o Pai me mostrou? Vocês estão achando que eu vou deixar de falar a verdade? Por causa da fama, do ibope, da audiência, das multidões? Jamais! Não quereis vós ir embora também com os perdidos? E Pedro captou, Pedro entendeu aquela bela, muito bela mensagem de Jesus e disse, a quem iremos nós, Senhor, sendo que somente Tu tens palavras de vida eterna? Por isso que Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Esta é a beleza da mensagem de Jesus. Tem um poder, tem um magnetismo tão grande que mesmo ele corrigindo o verdadeiro filho, ele não vai embora. Esta é a beleza do Evangelho, condena o pecado e salva o pecador. Esta é a beleza da mensagem de Jesus. Ela pega aquele doente, aquele perdido, como disse Jesus, sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E a beleza e o encanto do Evangelho é pegar o drogado e transformá-lo, é pegar a Madalena, meretriz, quem sabe infância, adolescência, juventude completamente traumática, herdeira nata desde o seu lar, desde o seu nascimento, desde sua criação, desde as oportunidades que lhes faltou na vida. A beleza do Evangelho é pegar essa pessoa e devolvê-la à dignidade, e devolvê-la ao estímulo, e tirar os traumas, e curá-la emocionalmente, e curá-la espiritualmente, e então fazer aquilo que Paulo disse, fazê-la andar em novidade de vida, fazê-la ser uma nova criatura, ter uma nova visão da vida, ter uma nova visão do Evangelho, ter uma nova visão mesmo dos seus fracassos e de suas derrotas. Meu amigo ouvinte, a beleza da mensagem de Jesus está em pegar uma mulher como aquela Maria Madalena e fazê-la uma nova criatura, fazendo-a superar sua má criação. Quantos filhos estão presos hoje, encarcerados, por causa da má correção?
pais não os corrigiram, então os homens tiveram que corrigi-los. A polícia teve que corrigi-los, tiveram que ser presos, tiveram que ser enclausurados em alguma circunstância, porque faltou-lhes pais para falar a verdade, para ensinar-lhes o caminho que eles deveriam andar. Então, o Evangelho tem um poder tão grande, e que pena ele está sendo rejeitado, e que pena o nosso país está se desviando cada dia mais dos princípios bíblicos, dos primórdios, dos preceitos de Deus, a ponto de elaborarem leis para tirar a Bíblia das escolas, para tirar o direito de expressão e liberdade religiosa, a ponto de daqui a pouco tirar os direitos dos cristãos trabalharem junto com estas pessoas traumatizadas desde a sua infância, para reintegrá-los não só à sociedade natural, humanística, mas para reintegrá-los no reino de Deus. Ora, meu amigo, a Bíblia, as lindas e belas mensagens de Jesus, têm um poder muito além, infinitamente além do poder da psicologia, do poder da autoajuda, do poder de medicamentos para desintoxicar o organismo daquele homem viciado. Tudo bem, essas coisas ajudam, são paliativos, mas Jesus disse: aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus ainda é o melhor remédio para esse casamento destruído. Jesus ainda é o melhor remédio para esse jovem preso, quem sabe, ouvindo este programa agora. Jesus ainda é o melhor remédio para este homem, esta mulher traumatizada e agora tão enraigadas em maus hábitos que não consegue se libertar. Jesus ainda é o melhor remédio para tratar, para libertar, para devolver a dignidade, para devolver a esperança, a fé, a coragem. Jesus ainda é o melhor remédio, porque ele tira o ódio e coloca o amor. Ele tira a raiz de amargura, ele coloca o perdão. Ele tira a revolta do coração daquele filho que foi mal criado, que os seus pais não tiveram sabedoria para guiá-lo. Ele tira a revolta daquele homem que não teve oportunidades na sociedade, oportunidades na vida, e lhe faz uma nova criatura, dando-lhe o batismo com o Espírito Santo. Que bela mensagem, muito bela mensagem, são as mensagens de Jesus. E não há porquê você envergonhar dele no trabalho, em sua loja, nas ruas da cidade, nas praças, nos hospitais. Não há por que se envergonhar dele nas escolas, não há por que se envergonhar dele nos presídios, não há por que se envergonhar dele nos shoppings, nas igrejas, nos passeios, não há por que. Se pensares no poder, na beleza, no amor de Deus, meu amigo ouvinte, não há por que envergonhar dele na maneira de se vestir. Não há por que envergonhar dele na maneira de se viver. Não há por que envergonhar dele na maneira de falar, como Pedro envergonhou dele e o negou diante de uma criada, porque ainda não tinha uma experiência suficiente para não deixá-lo negar a sua fé. Não há por que se envergonhar de Deus, porque a sua mensagem é muito bela. Ela pega um ladrão, Zaqueu, e o transforma em nova criatura. Ela pega uma mulher traumatizada como Madalena e lhe transforma em uma dama honrável. Ela pega um corrupto e o faz uma nova criatura. Ela tem a capacidade, o poder, as belas mensagens de Jesus, que aonde elas chegarem, é como disse o Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e minhas palavras são espírito e vida. Não importa o que está te prendendo, não importa o tamanho de tuas enfermidades, não importa o quanto o diabo esteja te escravizando, não importa o quanto tenha lhe faltado oportunidades, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não importa o quanto as drogas, não importa o quanto os maus hábitos te destruíram, não importa se a tua família está em pedaços, conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Estas são as belas, muito belas mensagens de Deus, produzindo vida e paz e libertação para aqueles que temente, para aqueles que em espírito as ouvem com fé. Deus te abençoou. Quem fez o céu, a terra e o mar? Quem fez os minérios e os grandes fluviais? No verde Amazonas, a passarada a cantar. Ouço ao longe o céu lindo gorjear. Ouço ao longe o céu lindo gorjear. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo tão imenso e profundo. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo assim. Quem fez as estrelas e o manto azul sem fim? Quem fez as rosas e o perfume do jasmim? Louvem de coração o grande autor da criação. Foi Deus que os criou assim. Foi Deus que os criou assim. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo tão imenso e profundo. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo assim. Criando o mundo assim. Criando o mundo assim.